salve Deus. Bom, de qualquer sorte, meus mestres, meus irmãos, vocês sempre temos uma mensagem para transmitir, e a mensagem principal é que nós estamos atravessando essa corrente mais um ciclo, nós estamos caminhando para mais um período, mais uma realização, estamos no, vamos dizer assim, no quarto e sétimo da corrente, e grandes transformações estão se operando. Os mestres que estão em contato comigo estão percebendo nas aulinhas que nós damos, nos contatos, nas reuniões, com os seus adjuntos, os ajanãs, agora provavelmente as ninfas, que irão retransmitindo essas mensagens a vocês. Mas nós aqui procuraremos dar uma síntese do que está acontecendo, e nós estamos atingindo um ponto agora, já prontos para a batalha. Todos os acontecimentos do mundo que nos cerca, que são previstos há muito tempo nas profecias, eles estão se realizando rapidamente. O mundo está caminhando assim para uma situação de quase que, vamos dizer assim, falta de controle já das mentes humanas, das políticas, das guerras e etc. E enquanto isso, nós sentindo os rumores das guerras que se aproximam, quer dizer, das coisas que estão previstas, e nós estamos nos preparando também rapidamente para uma guerra. A nossa guerra, porém, é a guerra contra as correntes negras, é contra as correntes negativas, contra os espíritos, as falanges tenebrosas que nesta ocasião assolam o planeta. É uma aproximação que está havendo, vamos dizer, cada vez maior entre os planos etéricos, o mundo etérico e o mundo físico. A conjunção de dois planos, como foi dito no nosso livro, que foi publicado já em 72, em que, na realidade, o céu e a terra estão se encontrando. Vamos dizer assim, o mundo invisível, o mundo com que nós trabalhamos, o mundo etérico, com todos os seus habitantes, está se aproximando do nosso mundo físico. E isso gera toda uma série de especulações. Por exemplo, os homens pensam muito em termos de discos voadores, esses seres de outros planetas, sejam invasores, resulta em filmes, em literatura, muita especulação. Entretanto, o fenômeno é a coisa mais simples que pode existir. Nós temos um mundo físico, uma molécula física, o mundo que nós habitamos, o nosso plexo físico, e temos um mundo psicológico, o mundo psíquico, o mundo onde a nossa alma penetra, que é o mundo etérico. Esses dois mundos, por uma questão de evolução da própria Terra, estão se misturando. Tanto que hoje os fenômenos que estão acontecendo na Terra já são mesmo de ordem que poderia se chamar de sobrenaturais. Os espíritos estão se manifestando com mais intensidade. As pessoas, os seres humanos, estão num estado de alerta muito maior. Estão desenvolvendo, quer queiram, quer não, as suas mediunidades, abrindo a sua percepção aos mundos invisíveis. E isso provoca uma situação em que os homens estão cada vez menos dirigidos pela sua própria vontade e cada vez mais dirigidos por esse mundo invisível, esse mundo etérico, esse mundo dos espíritos, esse mundo que nos cerca da mesma maneira que o mundo físico. Quer dizer, quer queiramos, quer não, as pessoas que estão sendo impulsionadas pelo mundo invisível. Daí que forma então um ciclo vicioso. Quer dizer, enquanto de um lado as pessoas teimam ou preferem não aceitar qualquer sugestão em torno da espiritualização, negam a divindade, negam a Deus, se fecham em verdadeiras barreiras filosóficas, né? Por outro lado, a sua sensibilidade aumenta e ele entra num contato cada vez mais intenso com esse mesmo mundo espiritual, com esse mesmo mundo invisível, e provoca situações aqui na Terra que leva ao desatino cada vez maior. Quando vocês querem ter uma explicação do porquê tantos crimes, assaltos, roubos, e que se procura explicar apenas pela situação econômica, por causa da pobreza, da fome,
Na verdade, esses mesmos crimes acontecem em países, às vezes até com mais intensidade e mais crueldade, nos países onde existe uma economia mais sólida e não existe a mesma miséria. Quer dizer, a situação que está acontecendo atualmente não é baseada somente em fatos econômicos, quer dizer, por falta de dinheiro, mas sim porque existe uma maior sensibilidade. Se vocês quiserem, observem em torno de si, principalmente no trato com os clientes aqui do Vale, ou lá nas suas casas, ou nos seus trabalhos, como realmente as pessoas são como se fossem médios desenvolvidos. Tem uma sensibilidade, tem uma capacidade de percepção fantástica em receber o mundo invisível. Apenas não reconhece esse mundo invisível. Nós temos o caso recente de uma senhora que ela, simplesmente pela sua posição na sociedade e no trabalho, tipo de atividade que seu marido exerce, ela não admite a ideia de que possa vir vestir um uniforme e ser um médico. Entretanto, ela chega aqui no Vale, vem nos visitar, gosta muita gente, simplesmente acha impossível que ela, uma pessoa que vai receber uma entidade, um preto velho, ela não acredita nisso, e ela chega aqui e recebe a mais bonita das vovozinhas, né? E dá comunicações, e depois diz, não, isso não é comigo não, isso não sou eu, só passei lá nos tronos, etc. Ela não aceita a ideia. Então você vê que o problema é uma impermeabilização, quer dizer, a mente está fechada ao problema. Isso vocês convém que vocês saibam, porque muitos dos problemas que estão acontecendo, a maioria, tem sua origem na mediunidade não desenvolvida, na mediunidade não aceita. E isso, por sua vez, acontece porque a concepção da mediunidade, a ideia que se faz da mediunidade, é algo assim negativo. Médium é gente que mexe assim com o espiritismo, com baixo espiritismo, que mexe com o terreiro, que mexe com o fantasma, que mexe com espíritos. Eles não acreditam na existência do espírito sem ser, né, assim, espírito puro em si. Então, essa atitude, essa crença que foi gerada, primeiro pela própria evolução do nosso país em termos religiosos, e segundo também pela maneira pouco científica como a mediunidade tem sido explicada e tem sido colocada. Por isso, a missão de vocês, a nossa missão, tem que ser redobrada. Não só nós temos que viver intensamente esse problema mediúnico, esse problema missionário, entender bem o que está acontecendo conosco e principalmente conhecer bem a nossa doutrina, conhecer bem as nossas posições. E isso hoje estão sendo convidados todos os médiuns, porque não basta essa atividade em termos de missionários, de socorristas, na lei do auxílio de Jesus, mas você também é um espelho, é um modelo, e você pode e tem que explicar quando for necessário, quando surgirem as ocasiões em que as pessoas lhe procuram para serem assistidos. Não é conveniente sair por aí dizendo que você é médium, que você é espírita, ou que você é... Não, isso a gente não faz propaganda. A gente, nesse caso, age de uma tal maneira que ajude as pessoas sem necessariamente exigir o reconhecimento desse fato. Mas, como surgem frequentemente situações em que nos médios nossos são chamados a socorrer, e nessas situações, então, é necessário que o médium tenha plena consciência do fato que não são as misérias humanas em si que causam os problemas que muitas vezes nós estamos socorrendo, que aliás nós estamos socorrendo todos os dias aqui no templo, mas são principalmente os fatores mediúnicos que a gente chama de espirituais. O problema dele não é físico, é espiritual. Ora, todos os problemas do ser humano nascem no espírito. Nascem no espírito que transmite a mente e que provoca as situações. Então, a verdade é o seguinte, a mediunidade está aberta. Brasília, principalmente, que, segundo eu estava vendo nos jornais esses dias, tem milhares de terreiros, tem centenas de religiões diferentes,
tem preocupações religiosas com todas as pessoas. Parece que o Planalto facilita essa atitude. Então, nós vivemos, na verdade, um grande centro espírita. Todo mundo está de um jeito ou do outro incorporando e dando vazão aos espíritos. Isso, então, é que provoca uma situação alarmante, uma situação de desespero. Como disse no início, forma um ciclo vicioso. As pessoas impulsionadas pelo mundo invisível fazem coisas que não fariam normalmente. E depois entram naquele ciclo, que eles fizeram a primeira vez, farão a segunda, a terceira, e as coisas vão se generalizando. É a situação do médium que não é desenvolvido, mas tem todas as energias da mediunidade. Então há uma diferença muito grande entre o médium devidamente controlado dentro de uma missão, que controla suas energias, que manipula suas forças, que beneficia a sua própria vida, que equilibra os seus flexos, e com isso ele se torna um benefício para si e para os outros que o cercam. E o médium que, não tendo conhecimento daquelas energias, deixa simplesmente que o mundo invisível faça dele joguete e muitas vezes instrumento de coisas negativas. Então, o problema reside no seguinte: ou você, ou a gente conhece a gente mesmo, conhece as próprias energias, controla essas energias, coloca essas energias a serviço de uma missão, ou você simplesmente é um instrumento das coisas negativas da destruição. Essa é a situação panorâmica que nós vemos hoje, não só aqui no Brasil, não só aqui em Brasília, como em todas as partes do mundo. Há como que um verdadeiro trabalho invisível, cada vez mais palpável. Inclusive, a situação é tão real que nós já estamos registrando aqui no Vale a presença de espíritos desencarnados, né, seres da outra dimensão, que às vezes se manifestam no plano físico sem ser pelo processo da materialização, que é um processo tradicional do espiritismo, que através do ectoplasma o espírito se materializa. Não, é uma transferência de plano que está acontecendo. Então daí, meus irmãos, meus mestres, vocês veteranos e novatos, preocupem-se muito em aprender a nossa doutrina. Nós estamos dando todas as oportunidades que são necessárias de informações. Temos os nossos livros escritos, que geralmente não são muito procurados pelos médiuns, são vendidos mais para o pessoal de fora. Temos as instruções doutrinárias, tem constantemente as aulas do Nestor, do mestre Jaguar, as aulas de instrução Centúria, as aulas do sexto raio, sétimo raio. Quer dizer, estamos frequentemente, Neiva, eu dou nas minhas oportunidades, quer dizer, sempre há uma instrução, uma informação sobre essa doutrina. Agora, não se compreende e se torna cada vez mais aflitiva a situação do médium que vive dentro do Vale do Amanhecer, que trabalha, que se inicia e não conhece a doutrina. Não sabe realmente essas coisas, não conhece essas coisas que estão sendo explicadas frequentemente. Então, uma sugestão dessa aula, que começou meio atabalhoada, meio assim inesperada para mim hoje, mas que vocês procurem desenvolver melhor o seu conhecimento dessa doutrina. Lembre-se de que não é preciso ser uma intelectual, ter um diploma de universidade para entender as coisas simples dessa doutrina. E que tudo foi organizado de tal maneira que os próprios, mesmo aquelas pessoas que não saibam ler, têm acesso à doutrina com perfeição através dos seus tutores, através dos adjuntos, enfim, através dos sistemas hierárquicos que são perfeitos nessa corrente. Mas procurem, mesmo os veteranos, se informar a respeito das coisas, procurem saber o que é realmente a sua posição e, principalmente, adquiram a honestidade necessária consigo mesmo de verificar: será que eu conheço essa doutrina? Será que eu sou capaz de realmente explicar a uma pessoa o que acontece aqui dentro? Porque o que vai acontecer agora, pelo previsto,
vai haver uma verdadeira multidão invadindo o Vale do Amanhecer, ao contrário dos rumores que falam que o Vale do Amanhecer estaria sendo inundado. Eu não sei, mas parece que essa inundação vai demorar ainda alguns dias. E nesse intervalo a multidão vai nos procurar e vai procurar uma multidão desvairada. Vocês sabem o que significa o atendimento aqui quando num dia de trabalho tranquilo, bonito, chega de repente uma pessoa dessas amarrada, ou chega uma pessoa em convulsão mediúnica, e como é difícil o atendimento. Pois bem, gente assim virá novamente, porque houve um período aqui que só vinha gente nessas condições. Mas agora começa a vir novamente, porque as condições da pressão da mediunidade estão cada vez maiores. Então essas pessoas entram naquelas situações difíceis, de trânsito descontrolado, e são remetidas, trazidas aqui para o Vale. Nós vamos ter verdadeiras multidões. Agora, para isso, o Pai Santa Branca nos deu um intervalo. Parece até que os fatos que aconteceram no Vale, como foi o caso daquela menina que supostamente foi raptada aqui no Vale, nos deu um esmorecimento no comparecimento das pessoas, e isso nos deu tempo de organizar uma série de coisas. Nunca houve uma atividade de ensino tão grande como naquele período que houve a diminuição da frequência. Mas isso foi apenas uma preparação, porque agora nós vamos enfrentar uma frequência muito grande de pessoas. E mesmo tendo que considerar que grande parte, um certo número dessas pessoas vai ingressar no corpo mediúnico, que vai obrigar então a uma maior incidência do ensino, da instrução. Bem, de qualquer sorte, o importante é que vocês se compenetrem. Quem está aqui, quem está ocupando o lugar atualmente, deve ocupá-lo com a máxima perfeição, com o máximo da sua atividade em torno de si mesmo, e principalmente em torno daquelas coisas simples dessa corrente, que é o amor, a tolerância, a humildade. São aquelas coisas fundamentais que realmente nos ensinam. Porque não basta você ler um livro, não basta você assistir uma aula e depois receber o ponto que você compareceu à aula. É importante saber realmente o que se passa no seu coração, porque a única forma de aprendizado que eu aprendi nessa corrente quando cheguei, eu descobri que a forma de aprendizado não era absolutamente apenas uma questão de intelectual ou de muita atenção, é uma questão de coração. Quer dizer, da maneira que você tem no seu estado de espírito, o que se passa no seu coração, se você aceitar a ideia e praticar e desenvolver o amor incondicional, então você é iluminado pelo plano espiritual. Quer dizer, é como se a sua consciência se clareasse e você perceberá tudo o que é necessário conhecer para o exercício da sua mediunidade. O nosso conhecimento não é um conhecimento puramente intelectual. Não é um conhecimento livresco, é um conhecimento intuitivo e espiritual. Quer dizer, todos vocês podem aprender, porque para aprender uma coisa em termos de uma técnica espiritual, basta vocês aprenderem a técnica simples de amar. Então aquelas coisas que a gente fala e repete frequentemente aqui sobre a tolerância, sobre a humildade, sobre o desenvolvimento do amor às pessoas, é isto que lhes dará a iluminação necessária, principalmente em se falando em termos dos dirigentes dessa corrente. É necessário, se torna necessário, que os mestres principais, todo aquele que assume uma parcela da responsabilidade no ensino, no desenvolvimento, na direção, que esse se revista da verdadeira humildade. Vocês sabem que a nossa hierarquia é ao contrário da hierarquia habitual. Aqui, o mais importante é o mais humilde. Ou vamos dizer que o mais humilde é que adquire as posições mais importantes dentro da corrente. Não é, portanto, um problema de autoridade, não é, portanto, um problema de conhecimentos científicos, mas um problema puramente daquele que se coloca voluntariamente a serviço, que não teme assumir as suas responsabilidades e que, na realidade,
que assume uma posição de real humildade. Então, essa é a recomendação que eu deixo a vocês. Cada um de vocês, procurem cuidar realmente das suas pessoas. Lembre-se de que o progresso, a evolução do seu espírito, não basta simplesmente cumprir a sua missão. É preciso que a evolução seja feita pela sua consciência. E essa evolução só se faz no dia a dia, na correção dos seus próprios defeitos, dos seus erros, para que não aconteça que os outros venham a corrigir os seus erros. Salve Deus. Portanto, meus mestres, é a minha mensagem de hoje. Eu fui pegado de surpresa por mim mesmo, mas eu espero que essas coisas, que nós tenhamos aproveitado esse tempo, porque realmente essas coisas são importantes para nós hoje, cada dia mais. A ideia da humildade, da simplicidade, da maneira, principalmente, uma coisa que eu estou recomendando, nós estamos recomendando, bem pelo plano espiritual, e estamos procurando incentivar, é uma mais suavidade na convivência dentro desse templo e do Vale do Amanhecer em geral. Está havendo assim, como que a falta de uma atitude de suavidade, de amor, de comportamento assim na maneira de fazer. Muitos atritos, muitos probleminhas dessa natureza. Então, nós deixamos aqui a nossa mensagem. Vamos trabalhar com mais amor, com mais humildade, com mais tolerância, principalmente pelo nosso próximo, para que nós possamos chegar um dia realmente a dizer assim que nós estamos praticando o amor incondicional. Porque o amor condicional, isso não é propriamente um amor, é apenas uma condição de conforto. Eu amo a pessoa porque ela é muito boa. Sempre que você diz que ama uma pessoa, né? Não, eu te amo porque você é tão boazinho, você tem tantas qualidades, é uma coisa que eu admiro, por isso te amo. Mas o amor incondicional não é esse. O amor incondicional é amar as pessoas como elas sejam, a despeito do que elas sejam, quer a gente goste delas ou não. Você já imaginou isso? Amar aquilo que você não gosta. Quer dizer que as pessoas às vezes têm certos comportamentos, certas coisas que não nos agradam. Pois bem, esses principalmente, devem ser amados. Aqui no Vale, sim, porque a maioria das pessoas que nos procuram, que se tornam médicos da corrente, que estão aqui, são como eu e você, pessoas que têm os seus problemas. Vieram para cá por causa disso. Se fossem bonzinhos, né? Se fôssemos gente boazinha, sem problemas, sem confusões, nós nem viríamos para o Vale, né? Tanto que faz como certos clientes nossos que só vêm para cá quando está doente. Você não tem aparecido no Vale lá, você não foi nunca mais te ver lá? Bom, mas está tudo bem, não tem acontecido nada. Então eles só vêm ao Vale quando acontece alguma coisa de ruim para eles. Então é a parte ruim das pessoas, certo? E foi isso que nos trouxe aqui para o desenvolvimento. Portanto, vamos lembrar de que o amor incondicional, gravem bem essa expressão, no coração e na mente, é a meta, última meta, a meta final dessa doutrina do amanhecer. É a doutrinação do homem para que ele tenha no coração o amor incondicional. Salve Deus. Vamos agora nos preparar para o nosso trabalho de hoje. Salve. Como não tem nenhum médico novo. Tem só uma senhora que é veterana. Então aquelas recomendações sobre o álcool, né? Eu acho que isso aí é quase desnecessário a gente fazer aquelas recomendações. As nossas posições sobre dinheiro, tudo isso vocês já sabem, já ouviram dizer, né? Quer dizer que nós estamos num dia de desenvolvimento típico do domingo, né? O pessoal todo veterano. Vamos apenas, o importante é que agora nessa preparação nós possamos trazer toda a energia para que esse trabalho possa se coroar até o fim do dia com o benefício do plano espiritual para a nossa